é por ti. A nossa vida, ela é feita para se cansar, de fato, se consumir pelo Senhor e para o Senhor. E com o Senhor. Porque se Ele não estiver, também não dá. Então, contemplando o olhar de cada um, as preparações, cada um ali nas suas obrigações, organizando as coisas, se conversando, né, se conectando ali com as pessoas, entrando em contato com uns, resolvendo um problema daqui, resolvendo o outro dali. E eu fui percebendo que a nossa vida, nós enquanto comunidade ali, isso para nós já é muito natural, nós vivemos isso. E às vezes a gente não para poder pensar que é de fato esse caminho. É pelo Senhor, é para o Senhor. E isso não é só para nós que vivemos ali enquanto comunidade, enquanto consagrados, mas nós entendemos, isso é para cada cristão. Para cada cristão que coloca o Senhor como sempre, que decide com Ele caminhar, que decide entregar sua vida como um todo, seja onde for, no seu trabalho, no seu estudo, na sua família, na sua comunidade onde você exercita seu dom, sua vocação, aquilo que você ajuda, que você se oferta, em qualquer lugar que seja. Se o Senhor for o centro, não existe este cansaço que me faz parar e desistir, porque eu sempre consigo perceber que existe algo a mais a dar, existe algo que eu preciso aprender, existe algo que eu preciso amadurecer, existe algo que o Senhor confia a mim que eu preciso descobrir. E eu acho muito interessante, só compartilhando com vocês, um testemunho pessoal mesmo, que disse muito ao meu coração, algo que mudou a minha mentalidade. Nós fizemos um Vai na Fé, se não me engano, no ano de 2015. O tema do nosso Vai na Fé era: mostrai-me o caminho que devo seguir e o que devo fazer. Esse era o tema desse Vai na Fé, o primeiro Vai na Fé que eu participei. E o Senhor, Ele foi trazendo ao meu coração, naquele encontro, um desejo tão intenso de conhecer Ele, um desejo tão ardente mesmo dentro de mim, que já tinha no meu coração, mas eu cheguei naquele encontro e é como se o Senhor dissesse assim: eu vou te mostrar. E eu falava: eu quero ver, Senhor. E Ele falava: eu vou te mostrar, né? E naquela oração e tudo, e aí quando chegou no momento da adoração, a Esther estava conduzindo a adoração, e ela disse assim: eu convido a cada um de vocês, olhando para Jesus no sacrário aqui, né, no Divino Sacramento, eu convido vocês a perguntar assim: quem é Deus e quem sou eu? Gente, aquele negócio caiu dentro de mim igual uma brasa. Coisa tão simples. E ela virou e disse isso: quem é Deus e quem sou eu? E ali eu senti o meu coração arder de uma forma tão diferente, né? Como se o Senhor dissesse assim: não é um lugar que você vai, não é se você vai estudar, se você vai ter uma profissão, se você vai continuar com a sua realidade de família, se você vai casar, se você vai, o que você vai ser. Eu não estou falando que eu vou te mostrar aquilo que é deste mundo aqui que passa. Eu estou te falando que eu vou te dizer de uma certeza de um algo que não passa, que é a minha presença. Eu não passo. Eu sou eterno. Eu não passo. Eu estou contigo. Eu caminho contigo. Eu vou te mostrar no caminho que você fizer para onde você deve ir, o que você deve fazer. Porque eu tenho certeza que cada um de vocês, assim como eu, se pergunta: Senhor, para onde que eu vou agora? Eu faço isso ou eu faço aquilo? Eu tomo essa decisão ou eu não tomo? Eu não sei vocês, mas eu muitas vezes já parei na frente do espelho e fiz conversas enormes comigo mesma. Daí eu parava ali na frente do espelho e eu falava e pensava como que Deus responderia. Então aí eu falava assim: Senhor, será que eu estou ficando doida? E aí o Senhor falava assim: não, é preciso ter esta sede de conhecimento a ponto de que eu questione de fato o Senhor: Senhor, quem Tu és e quem eu sou? Quem Tu és e quem eu sou? Nessa situação aqui que eu preciso decidir, que eu preciso viver, quem Tu és e quem eu sou?
Porque aí a partir disso eu vou tomando um lugar que de fato é meu. Um lugar que de fato eu preciso ocupar. Aquilo que eu preciso discernir, que ninguém vai fazer por mim, que ninguém vai dar um passo por mim, só eu. A gente muitas vezes tem a necessidade e a gente se vê dando para o outro essa responsabilidade de decidir o nosso caminho, de decidir aquilo que nós vamos fazer. Até mesmo nós que estamos na caminhada, né? Muitas vezes nós damos para o outro este lugar de ele me dizer por onde que eu vou, para onde que eu vou caminhar. Muitas vezes, às vezes as pessoas chegam assim e falam assim: ô Tainá, eu estou precisando de um atendimento de oração, você podia rezar comigo e me dar uma palavra para eu saber aonde que eu vou? Revela para mim tal coisa? Vamos ver o que Deus fala para você? E eu entendo, eu compreendo a sede do coração de cada uma daquelas pessoas que chegam, que nos questionam, que nos diz isso. Mas além disso, além de eu dar para o outro essa responsabilidade, vamos trilhar o caminho de fé? Vamos rezar e abrir o coração e se permitir para que o Senhor fale ao seu coração por onde você deve ir, o que você deve fazer, qual o caminho que você deve trilhar, porque eu vou passar. A comunidade muitas vezes está na vida das pessoas para ajudar, assim como a igreja, assim como os sacerdotes, assim como o casal mais velho que orienta o casal mais novo, que está passando por uma crise. Nós precisamos uns dos outros, nós necessitamos uns dos outros. E é claro que o irmão pode dizer: olha, eu estava rezando por você e me veio tal passagem, eu não sei o que isso diz para você, mas foi isso que o Senhor me falou. E isso é bom, isso é maduro, nós precisamos viver essa fraternidade. Nós, enquanto comunidades, fazemos isso. Às vezes a gente vai rezar e o Senhor traz uma palavra, a gente partilha ali com o irmão, mas mais do que dar isso para o outro é dizer ao Senhor: Senhor, eu quero ter intimidade contigo a ponto de que tu fales a mim. Não como alguém que é autoritário, arrogante e orgulhoso, mas porque eu tomei uma decisão de não colocar a minha vida na mão de ninguém senão na de Deus, e escolhê-lo como Senhor da minha vida e esperar no Senhor. Não esperar que a situação mude para que eu dê o passo, não esperar que o outro seja mais maleável para que eu dê o passo, não esperar simplesmente que a sociedade mude para que eu dê o passo. Ah, mas o mundo é desse jeito. Ah, mas eu sou humano. Ah, Tainá, mas essa vida que vocês vivem é muito radical. Ah, mas eu não sou chamada a isso. Ah, eu quero viver, mas assim, eu não estou querendo isso tudo. A vida com Deus é uma decisão. Decisão. Se eu não decido por Deus, se eu não decido por uma vida com Ele, eu não vou conseguir nunca chegar nesta intimidade, chegar neste ponto, não de uma autossuficiência e dizer: agora eu escuto Deus, e eu sou a bozona, eu sou o bonzão mesmo, e eu já sei o que fazer, Deus já me falou, meu caminho é traçado, estou só esperando a porta do céu abrir e entrar. Não, não é para isso. A gente tem que ter uma justa estima de si mesmo, mas para percebermos que é uma decisão na vida de Deus. Tudo aquilo que eu vivo ao meu redor, a minha família, os meus amigos, o meu trabalho, o meu estudo, as realidades sociais em que eu estou inserido, tudo isso não é que seja o segundo plano porque é menos importante, mas se não tiver essa decisão por uma vida em Deus, tudo isso fica vazio. Vazio. Vazio de sentido. E eu não vou conseguir nunca sentir no meu coração esta esperança, essa falta desse cansaço. Eu só não me canso quando eu espero no Senhor. Tá, e o que é isso, esperar no Senhor? Né? Como que então eu espero no Senhor? E a gente às vezes se questiona mesmo, né? Como que é isso? O que eu faço para esperar no Senhor? A primeira coisa que nós precisamos, o primeiro passo que nós precisamos dar em direção ao Senhor e a essa esperança nova que Ele nos convida é uma vida de oração intensa. Ah, mas eu rezo meu texto todo dia. Ah, mas eu já vou no grupo de oração. Né? Eu estou ali na minha comunidade. Eu rezo o rosário, eu acordo de madrugada para rezar com o freio. Quantas pessoas têm sido alcançadas
por esta oração, na verdade não é. Talvez até no meio de nós aqui vocês tenham sido alcançados também por essa oração, por esse apostolado. E aí a gente diz assim, não, mas eu faço isso, eu acordo todos os dias, todo dia 3 horas da tarde eu rezo o texto da misericórdia, né? Todos os dias assim, de 15 em 15 dias eu faço isso, de 20 em 20 dias eu faço aquilo. Amém, muito bom, muito bom. Como se o Senhor dissesse, não fez mais que sua obrigação. Por quê? Porque isso muitas vezes está naquilo que eu coloco às vezes até como rotina de vida espiritual. Mas vida de oração é, eu acordo com Deus, eu tomo meu café com Deus, eu vou rezar com Deus, eu vou trabalhar com Deus, eu vou fazer as minhas atividades, eu não trabalho fora, eu trabalho em casa, eu vou fazer isso em Deus, eu vou educar os meus filhos em Deus. E isso é vida de oração. Oração não é simplesmente eu parar e dizer assim, olha, agora eu canto no momento, e às vezes tem gente que é assim, olha, entrei no meu quarto, fechei minha porta, ninguém entra aqui que eu estou rezando. Não é? Quantas pessoas que é assim, não, fulano está na hora de oração, não incomoda ele não, está rezando. É bonito, é. Precisamos ter organização? Precisamos. Precisamos ter disciplina? Precisamos. Isso é bom. Mas isso só surte efeito na nossa vida e na nossa esperança em Deus se de fato nosso coração está ali. Naquele momento, naquela hora. Porque se alguém precisar de mim bater na porta do meu quarto e me chamar e me incomodar no meu lugar, né? Eu preciso estar disposto a encontrar Deus naquela pessoa que me incomodou. Eu preciso estar disposto a encontrar Deus naquela atividade que não era a hora de fazer. Nós na comunidade vivemos um sofrimento muito grande. Nosso tempo não é nosso. É a maior dificuldade que a gente tem. Nosso tempo não é nosso. Às vezes a gente chega e fala assim, nós temos isso, nós temos aquilo outro. Aí chega uma realidade e você fala assim, Rafa, você vai fazer tal coisa, assim, eu esqueci. Aí a gente diz, Deus do céu, Jesus, né? Mas não foi isso que nós tínhamos programado. Nossa rotina estava falando que a gente ia acordar às 6h30, nós íamos rezar ali às 7 horas, nós tínhamos isso, Rafael ia sair para fazer aquilo, a filha ia sair para fazer outra coisa. Aí Esther vem e fala assim, não, ô filho, eu estou precisando que você faça uma visita. Ô filho, chegou uma doação lá em tal lugar, você podia ir buscar para nós? E quantas vezes que na nossa maturidade a gente fala assim, até espera, nós programamos isso. Aí tem aquela hora e fala assim, vai filho. E aí a gente vai, quebra a cara, porque às vezes naquele lugar tinha uma realidade, uma situação que era muito mais importante do que eu cumprir meu cronograma da manhã. Que eu fiz tudo certinho, bonitinho. Eu arrumei, minha vida de oração estava arrumadinha. Eu ia para a minha liturgia aqui, ó, para a minha lectio divina pessoal. Sentar lá no jardim da comunidade, frente da cruz, na sexta-feira e dizer, Senhor, me honra com paixão, obrigado. E aquela pessoa que estava lá me esperando? Então, quando nós falamos de vida de oração, nós falamos de vida de oração. O que é vida? É a vida acontecendo. Aqui no retiro, eu vou lavar um prato, eu vou arrumar uma coisa, eu vou fazer. Por que nós colocamos isso aqui disponível a cada um de vocês? Porque nós não podemos pensar que quando nós voltarmos para a nossa casa e para a nossa vida, nós não temos a oportunidade de viver isso aqui. Isso aqui não é para retiro, isso aqui é para a vida. Isso aqui não é para ser vivido aqui agora e você sair e dizer, nossa, foi muito bonito, a gente viveu isso, foi tão bonitinho, os meninos arrumou isso, arrumou aquilo outro. O que eu levei daqui? É possível no dia a dia, na vida de oração, na vida de cada um. Eu não posso dizer que hora que você vai rezar, como que você vai rezar. É importante no nosso dia, nós, enquanto comunidade, como o Rafael falou, temos no mínimo uma hora de oração pessoal. Às vezes, temos a nossa hora de oração comunitária, nós nos reunimos para fazer a colete. E todo dia temos oração comunitária. Nós temos uma rotina de vida para ser vivida, porque nós precisamos disso também, nos alimenta enquanto comunidade. Nós deixamos tudo para viver desta forma, desta maneira, porque o Senhor nos confia. E é importante que no seu dia, né, se você trabalha, se você
você estuda, para onde você vai, se é pelo período da manhã, se é pelo período da noite. Os meus irmãos ali que estão na comunidade também, membros consagrados, que caminham para isso, que também têm sua vida ativa fora ali da sede da comunidade, vivem a experiência do trabalho, se desdobram para ter sua hora de oração. Se vai ser de manhã, não sei, às vezes vai ser de madrugada, até aí o Edson está lá agora fazendo vigília toda noite. João acordou, vamos rezar. João acordou, vamos rezar o rosário. Né? Quantas vezes eles partilham, os filhos também, com criança pequena, vai ser a hora que vai rezar. Mas é preciso ter esse momento de oração. Mas não simplesmente aquela oração que eu paro, abro a minha Bíblia e aí eu sento, vou escrever, né, ali, como se a nossa vida fosse essa linearidade. Não caiamos nessa ilusão. A vida não vai parar para nós crescermos na fé. Nossa vida, nosso tempo, nossas realidades, elas não vão parar. As situações não vão acabar para nós crescermos na fé. E nós dizemos, não, agora eu estou tendo tempo para rezar. Você vai rezar na vida. Na vida. Onde você está, do jeito que você estiver. Isso é vida de oração. Isso é o que sustenta o nosso caminhar para que nós não nos cansemos. Porque do contrário, se esvazia o sentido. Lá na comunidade nós temos uma experiência de amor ao trabalho. E aí, às vezes os filhos brincam, né? O Bidu até fala com a gente, então, toda hora que a gente chega na comunidade, não tem uma coisa para fazer. Toda hora que chega lá, isso dá um serviço para nós. E nós, de fato, vivemos uma alegria do amor ao trabalho. Né? Por quê? Porque naquilo que eu estou fazendo, né, que não quer dizer simplesmente que já é aquilo a minha vocação. Às vezes a gente tem um trabalho, um serviço que nos ajuda, que nos sustenta, que é o recurso da nossa vida, da nossa família, que não necessariamente é aquilo em que eu posso exercer minha espiritualidade. Quem trabalha com pessoas, talvez consiga fazer isso, né? Receber uma pessoa bem, acolher, quem trabalha na área da saúde, tem oportunidades, às vezes tem serviços que não, né? Tem hora que é um serviço mais difícil para eu poder realizar, mas a gente nunca está só, a gente tem que sempre tem relações com pessoas, então sempre tem a oportunidade de viver essa experiência testemunhal, né? Dessa vida de oração. Mas nós precisamos compreender que ali também somos chamados a amar aquilo que estamos fazendo. Como nós rezamos, né? Estar naquilo que fazes. Não pense que a vida de oração ela é somente quando você não está fazendo algo. Não caia nessa ilusão. Isso é o que mais nos cansa. Né? É nós pensarmos que não, agora eu posso respirar e posso rezar. Não, agora eu posso respirar e posso descansar. Não, agora eu posso... A vida é uma vida para ser vivida em oração, seja em qualquer momento. Qualquer momento. Aí eu estou indo para um lazer em família. Ixi, Tainá, às vezes o povo meu reúne é um batedor, é um som ligado, é uma coisa ali, aquele batedor todo e tal. E eu não tenho nem a oportunidade de falar, participei de um retiro, de uma fé e tal. Não tem espaço para isso. Quantas vezes a gente deixa de testemunhar, é verdade? Que a gente deixa de testemunhar aquilo que a gente está vivendo, que a gente fala assim, nossa, aqui eu não tenho espaço. Eu vou no meu ambiente de trabalho, às vezes é um ambiente tão assim, difícil, né? As pessoas não se comunicam, não ficam juntas, são distantes. E aí é que entra o testemunho de quem de fato está vivendo uma vida de oração. Porque se eu estou num ambiente que não me proporciona isso, e se o Senhor me dá a capacidade de perceber isso, ao mesmo tempo que Ele dá a capacidade de dar a missão, vai você e transforma. Vai você e faz. Isso é esperar no Senhor. Porque senão eu vou dizer assim, a realidade do meu trabalho é muito difícil. E é totalmente entendível por todo mundo. Não, tem nada. Situação social, né? A condição social. A gente não pode avançar certas fronteiras, né? Aí rezamos na comunidade. É algo que o Senhor nos ensinou e que de fato faz parte, porque o Cristo colocou isso para os seus discípulos. Quando a Sagrada Escritura vai dizer que Jesus muitas vezes pegava os discípulos e levava para casa. Os discípulos iam para a multidão, conversavam com Jesus e eles não entendiam o que Jesus falava, eles chegavam e diziam, mestre, explica para nós o que o Senhor está querendo dizer.
não era? E o coração deles ardia quando Jesus explicava, e aí eles foram entendendo, e foram caminhando, e foi de dar tanto trabalho para Jesus, né, no caminho. Pedro, então, cabeça dura demais, mas o Senhor, Ele sempre chama para perto, para esta partilha do coração. E é o que vocês fizeram nesses grupos, partilhar o coração, não se esconder, não se fechar em si, partilhar, se dar, né? E isso, de certa forma, é muitas vezes aquilo que transforma os ambientes onde nós estamos. Partilhar o nosso coração, sermos sinceros, sermos transparentes. Isso faz parte de um caminho de fé, de quem de fato quer caminhar com Jesus e ajudá-lo na construção do reino. É uma pessoa que, por onde ela passa, ela quer deixar esse rastro de Deus. Por quê? Porque quando ela está rezando, ela escuta de Deus. E aquilo que ela escuta de Deus, ela coloca em prática na sua vivência. Porque ela está ali rezando. Ela está fazendo a caminhada, mas ela está rezando. Ela encontra com uma pessoa, ela vai lembrar de algo que ela rezou mais cedo. E ela vai ter ousadia de partilhar com essa pessoa. Tainá, eu sou tímida, eu não consigo. Eu não sei ter essa coisa de, Ana e tal. Eu não sei, para mim é muito difícil. É difícil até eu me apresentar no meio de todo mundo. Mas quem diz que você não é chamada a testemunhar da sua forma, do seu jeito, da sua maneira? Então, o primeiro ponto para o nosso caminho, para que nós possamos ser de fato estas pessoas que esperam no Senhor, é esta vida de oração. Uma vida de oração. É a vida, primeira vida, foi nos dada. Nascemos, viemos de uma história, viemos de uma união. E a partir dessa união, eu escolho fazer a vontade de Deus. Eu escolho, nesta vida que Deus me deu, viver com Ele. Com Ele. E essa muitas vezes é a nossa maior dificuldade. Nesse intervalo de tempo, como o Frei Brasília às vezes costuma dizer conosco, né? Ele fala para nós, a vida é um intervalo. Nós viemos do céu, passamos esse intervalo aqui e voltamos para lá. E como que vai ser esse intervalo de vida? Eu que vou ditar a partir do momento que eu dou para Deus um lugar de guiar, de mostrar o caminho que eu devo seguir, o que eu devo fazer. E aí já não fica tão distante a vontade de Deus. Porque a gente sempre fala assim, o que você quer? Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. E onde que está essa vontade de Deus? Lá quando eu já decidi se eu vou casar ou se eu não vou, se eu vou ser padre, se eu não vou, se eu vou ser consagrado, se eu não vou, se eu vou fazer tal faculdade ou não. Então isso aí que se baseia a vontade